um dia eu fiquei nesse lugar, né? Do jeito que vocês estão vendo aí, tudo escuro, tudo fechado, eu ficava constantemente, né? Aqui, depressivo, sem vontade de mais nada, sem vontade de viver. E eu realmente quis morrer várias vezes e ao mesmo tempo eu entendo que na banheira ali eu morri, né? Mas até chegar nesse lugar, eu tive que pedir ajuda, né? Eu sempre fui um cara que tentava de tudo sozinho, eu me viro, não preciso de ninguém. Mas chegou uma hora que eu não conseguia mais sair desse lugar, eu não conseguia mais fazer nada. Eu não conseguia nem lá abrir a janela, não conseguia mudar, eu só assistia porcaria na TV. E... Mas eu tive que pedir ajuda. E as coisas só mudaram quando eu pedi ajuda. Cheguei e falei, eu não estou conseguindo sair daqui, eu preciso de ajuda. Então isso é um alerta muito sério, que a gente precisa aprender a pedir ajuda, a se submeter a pessoas, a entender que somos dependentes num sentido assim de um ao outro, né? Somos dependentes de Deus primeiro, mas nós temos que entender que Ele fez um corpo para que a gente possa viver junto, né? Então eu espero fechar essa semana que nós falamos sobre pedir ajuda, né? E isso te inspirar a pedir ajuda, porque a consequência é catastrófica. Se não fosse por Ele, eu teria ficado naquela banheira. Né? E a única forma de eu sair daqui foi quando eu pedi ajuda. Mesmo pedindo ajuda, eu tive que me movimentar, eu tive que sair do lugar. E a melhor forma foi isso, mudar o ambiente que eu estava com pequenas coisas. Então o que eu fiz? Primeira coisa, abri a janela. Né? A gente vem aqui e abre a janela, porque muitas vezes a gente não entende quanto isso é diferente. Olha a diferença. Outro ponto que eu fiz foi desligar a TV um pouco, porque aquilo que eu estava assistindo só estava piorando a situação que eu estava vivendo. Aí eu abri a outra janela também. Para que eu pudesse, né, encontrar. Mas esse lugar aqui, que foi o lugar que eu falei, da banheira, né? E um dia eu levantei dessa banheira, eu saí desse lugar, porque eu estava tão ferrado, tão embolado, que eu queria que o meu coração tivesse parado ali dentro, porque cada vez que eu pensava em morrer, o Espírito Santo, eu não conhecia ele na época, mas ele me conhecia, ele falava que a minha filha ia me achar, ele falava, ela vai te achar. E eu via a cena e aquilo me impedia, eu não conseguia fazer. E um dia eu estava ali, e eu estava tão mal que eu simplesmente falei, então faz meu coração parar aí, né? Tomara que meu coração pare agora, e não fui eu que me matei, eu simplesmente apaguei, né? E não tem problema dela me achar, porque não fui eu que tirei minha vida. Mas eu tive que me movimentar, você entendeu? Eu tive que me movimentar, ir para um lado, ir para o outro, fazer uma coisa, fazer outra, pequenos passos. Né? Levantar, tirar roupa, trocar. Então eu pedi ajuda, mas eu me movimentei naquilo que algumas pessoas me falaram e até mesmo que eu fui entendendo conforme eu fui saindo. A gente brinca com as coisas, a gente acha que as consequências não vão vir, mas é muito sério, gente. É muito sério. Então, que isso te inspire, peça ajuda. Eu passei a semana toda falando no Instagram sobre isso. Eu falei o tempo todo sobre pedir ajuda, me coloquei disponível para responder perguntas e ajudar. Dei exemplos vergonhosos meus de outras pessoas que tiveram coragem para falar. Então, peça ajuda, se movimente, não aceite isso. Não deixe a vergonha de parar, não deixe o medo de parar, não deixe a preguiça de parar, não deixe a injustiça de parar, não deixe as dores de parar, porque tem como sair desse lugar. Mas mesmo com Jesus, que é Ele que me tirou de lá, eu tive que dar um passo atrás do outro. As coisas não acontecem do nada e nós achamos que nós somos vítimas e muitas vezes nós somos os agressores, para não dizer toda vez. Eu tive que me enfrentar ali naquele momento, reconhecer quem eu era, para poder ser livre de mim mesmo e poder avançar. Então espero que isso toque no seu coração e te ajude a entender que é muito importante pedir ajuda.